Povo Cop, eu sou o Wellington Espanha, diretamente aqui de São Gonçalo do Sapucaí. Hoje nós temos no nosso episódio aqui do PodCop, o podcast do Cicobi Credvaz, um assunto que eu particularmente adoro, que é falar sobre consórcio. E para tratar deste tema, nós convidamos ele, Hamilton Oliveira, e também um cooperado que tem vasta experiência com consórcio, que é o Leonardo Braz. Sejam bem-vindos, meninos. Pessoal, eu vou direto ao assunto. Aí, Hamilton, você que está à frente lá da agência, né, que comercializa os consórcios, que é um produto do Cicobi Credvaz, a gente já teve a oportunidade de falar em outros momentos, mas eu queria que você explicasse. O que é o consórcio? Quais são as principais características desse produto aqui do Cicobi Credvaz que o cooperado pode ter acesso? Sim. Consórcio nada mais é, né, que é um grupo de pessoas, certo? Que tem a contribuição mensalmente ali para adquirir um bem ou um serviço, né? E todo mês tem o pessoal que é contemplado por sorteio, né? Isso naquele grupo fechado já tem o pessoal que vai ser contemplado no sorteio e também tem a chance do pessoal ser contemplado por nós. Beleza. Leonardo, você que é cooperado aqui no Cicobi Credvaz também, tem consórcio, conta para nós, o que te levou, né, a optar e a fazer um consórcio e que as fez pelas mãos do Hamilton? Como é que foi essa história aí? Foi interessante, porque é o seguinte, na realidade eu comecei a construir, né? Certo. E assim, construção é uma coisa assim que você começa... E você conhece o jaque? Já que chega, né, o fim, né? Então mas foi interessante por quê? Comecei a construir, né? Então aí chegou um período e falei, opa, peraí, agora eu vou ter que dar um passo aí diferente aí para investimento, né? Aí cheguei lá na agência, aí trocando uma ideia com o Hamilton, aí o Hamilton falou sobre o consórcio. Até então eu não sabia, né? Em relação... É mesmo? Foi a primeira vez que você teve acesso e fez um consórcio? Foi a primeira vez. Ele falou para mim e outra coisa, em relação à taxa, né? As taxas aí foram... Sensacionais. Né? Então foi algo bacana. E aí então você fez esse consórcio voltado para essa construção, para o imóvel, foi isso? Isso, o primeiro foi. Perfeito, olha, primeiro, vou querer saber mais. Aí vamos lá, Hamilton, né? O Leonardo está trazendo aqui para nós que ele teve essa experiência, e aí quais são os tipos de consórcio? Porque ele está trazendo porque ele tinha uma construção. Existem outros tipos? Como é que funciona? E como é que foi esse caso aí? Sim, o Cicobi hoje trabalha com todos os tipos de consórcio, né? Consórcio de imóvel, de automóvel, de serviços, de viagem. Então, hoje o Cicobi ele tem diversos tipos de consórcio, né? E o Léo, quando ele esteve na agência, veio querer saber sobre o consórcio, né? Me procurou. Eu expliquei para ele a vantagem, né, de você ter um consórcio hoje em comparação ao financiamento. Aí a gente iniciou, foi até uma campanha, né, na época, que a gente tinha uma taxa diferenciada. Quando foi essa campanha? Foi no mês de novembro, acho, novembro ou maio, que são os 2 meses normalmente que tem o de consórcio. 2024? Não, já tem um tempo já. Então o Leonardo já tem aí uma história com a gente aqui no Cicobi Credvaz. Eu falo para ele que o Cicobi me deu um sonho para ele, né? Que legal. Porque ele tinha o sonho de ter a casa dele, né? E foi através do consórcio que ele pôde realizar esse sonho. Então, assim, eu fiz a venda do consórcio para ele e fiquei mais grato ainda em saber que foi bom para ele, no caso, né? Ele pôde, através do consórcio, realizar esse sonho dele. Tá, eu quero ver, porque a vantagem de você já trazer o nosso cooperado, que eu vou perguntar para ele, como é que foi, ô Leonardo? Você, como é que se deu, né? Que ano que foi isso, né? Quando aconteceu? E resolveu o seu problema mesmo? Conta essa experiência para nós. E aí você fez de novo, sinal que foi bom. Foi bom. O ano foi aproximadamente, foi em 2018, né? 2018. Você estava construindo uma casa? Estava construindo. Na realidade, eu já tinha um lote. Tá. Né? A gente já tinha um lote e tal, e foi assim. Aí eu cheguei lá na agência, aí o Hamilton, né, já contou um pouco da história aí, eu cheguei até para o Hamilton. Na realidade, eu cheguei na agência para fazer uma outra linha de crédito. Né? O Hamilton falou, peraí. Financiamento, coisa parecida. Vamos sentar aqui, ó, que tem esse cara aqui, ó. Opa, Hamilton, bacana, certo? Bacana. Então, e tudo começou, né?
Tudo começou e depois passou a desenrolar. O que eu achei interessante no consórcio? A questão foram algumas etapas muito rápidas, sabe? O quê? Não tão burocráticas. Então isso aí acaba facilitando também a vida, porque dependendo o que você faz, mexer com papelada enche o saco. Não é fácil, não. Agora conta pra mim, ô Léo, já que o Hamilton chamou de Léo, né? Eu posso. Ô Léo, você foi contemplado, teve outros consórcios contemplados, como é que foi isso? Porque assim, as pessoas às vezes conhecem o consórcio, mas desconhecem esses processos. Você foi contemplado? Como é que aconteceu? Tá, eu peguei, no caso, né, um valor X da carta de crédito. Perfeito. E eu dei um lance embutido. Algo também que eu achei interessante da cooperativa. Ah, não. Parou. O que é lance embutido? Lance embutido funciona assim. A partir do momento que você está numa carta de crédito, certo? Você pode usar um percentual dela para dar de lance na própria carta. Exemplo, você tem uma carta de crédito de 50 mil reais. Isso, você pode usar 25% da própria carta para dar de lance. Isso você não precisa descapitalizar. E aumenta a chance. Aumenta a sua chance. Você pode tanto usar o lance embutido com o seu recurso próprio, certo? Que aumenta a sua chance de ser contemplado. Mas se você quiser dar só o lance embutido, você tem essa opção também. Então ainda ele te deu essa solução, é isso? Léo, aí ficou bom o trem, hein? Aí ficou bom demais, velho. Eita, e aí como é que foi depois disso, né? Aí você conseguiu, em quanto tempo aconteceu isso? Entre você aderir ao consórcio, né, que o Hamilton te levou, e até você utilizar essa carta de crédito para continuar a sua obra? Foi aproximadamente aí uns 2 anos. Mas assim, de início, eu levei meio que em forma de investimento. Falei, não, eu não vou talvez precisar usar, porque vai dar para me tocar. Aí assim, começou a vir a bendita pandemia. Aí tudo começou a ficar mais caro, né? Falei, opa, peraí, vou ter que recorrer à força alienígena. O bicho pegou. Aí o bicho pegou. Aí eu acabei fazendo essa opção. Tá. Hamilton, o Léo tá trazendo, ele gastou 2 anos. Então acho que isso aí aponta. Quer dizer, não é algo para ser planejado o consórcio, né? Não adianta a pessoa ir lá achar que vai tirar o dinheiro no dia seguinte. Então, ele por se tratar de um imóvel, né, ele se programou por um período maior, mas a gente tem outras modalidades de consórcio também, que se trata de ser mais rápido, né? Que é no caso de um consórcio de automóvel, não precisa ter uma demora ser mais longo, né? Que é o caso de imóvel. Ele pode dar um lance que ele tem, né? Que ele vai ter uma chance, se ele dando lance, ele não precisa descapitalizar o total que ele tem. Ele quer uma carta de 100 mil, se ele tem 50 mil, ele já tem 50% do lance. Então isso facilita para ele ter acesso aos 100 mil, no caso. Perfeito. Agora, o Hamilton, o consórcio é uma boa forma de fazer um planejamento financeiro? Sim, o consórcio. Por quê? É um planejamento financeiro, basicamente, né? Vou citar exemplos que eu tenho de alguns associados lá, que eles têm o costume de trocar de bem de 5 em 5 anos, certo? Certo. Então ele vai lá, faz uma carta no período de 60 meses, certo? Ele contribui mensalmente ali, ele tem o dinheiro para comprar o carro, mas ele não vai se descapitalizar. Ele pega, contribui mensalmente. Ele pode ter a chance de ser sorteado a qualquer momento. Suponhamos que ele seja sorteado e no primeiro mês, ele contribuiu 1 mês, foi sorteado, liberou a carta para ele. Aquela carta vai ficar guardada, aplicada, rendendo, né? Então, é um meio dele se programar. Quando ele for trocar, ele não precisa descapitalizar total, né? Ele contribui mensalmente, daqui 5 anos que ele quer trocar de carro, ele já pagou o veículo, no caso, né? Boa. Ô, Léo, isso que o Hamilton está trazendo para nós, a gente como cooperado, eu também que assim, né, que também sou, e eu faço muito isso, viu, Hamilton? Eu também tenho essa prática. Eu tenho o carro e vou pagando consórcio para ir daqui a 2 anos, não demora às vezes 5, não, mas 2, 3 anos. Quando você vai trocar o carro, você já está lá com capital e você não sofre. E às vezes pagando 300, 400, 500 reais por mês, que é suave. Aí, Léo, conta para mim. Como cooperado, né, como você aí que teve a oportunidade de usar o consórcio, que conselho que você daria para uma pessoa que tem interesse em trabalhar com consórcio, né, que já é cooperado Cicobi Credivaz ou que deseja ser? Que dica que você daria aí com a experiência que você tem? Eu chego, normalmente, ano
eu chego no Hamilton, e aí, Hamilton, quando tá para sair a campanha? Né? Então, tanto é espertinho ainda, vai na campanha, hein? Porque a jogada talvez, não é só a campanha, mas assim, acaba facilitando. Claro, não, né? E outra, qualquer 2% de taxa de administração que você reduz aí é dinheiro, né? É dinheiro. E eu acabei fazendo, inclusive, de uma moto, né? Só que essa moto, assim, tem uma história por trás, porque essa moto, na realidade, eu ia dar para minha mãe, né? Mas minha mãe acabou nos deixando. Né, acabou nos deixando aí, e eu falei, não, agora fica lá, eu vou pagando por mês, na realidade eu nem vejo, no caso, pelo valor da parcela. É tipo isso mesmo, e que talvez você gastaria com outra coisa sem ver também. Isso. Né? E lá está investido. Então hoje, para quem, no caso, pensa em estar fazendo consórcio ou vendo alguma coisa, procura que tem muita vantagem. Em relação à burocracia. Cara, tem alguns outros, né, programas aí, no caso, que não, você vai fazer alguma coisa e muita papelada, e ali foi muito rápido. A gente fala de 2 anos, mas foram 2 anos porque eu quis também. Foi a velocidade que você quis imprimir, né? Porque assim, pra gente construir, então a gente precisa de mão de obra. E pedreiro, no caso, essa mão de obra de pedreiro, às vezes a gente começou, jaquê, dependendo do pedreiro, o jaquê vai demorar, vai ser um jaquê maiúsculo, né? Então, assim, eu acabei esperando também esse pessoal, no caso, você se planejou, né? Você Perfeito. Fez aí dentro desses 24 meses, mas dentro da sua realidade, dentro das suas possibilidades, não é isso? Isso aí. E também eles falaram, os pedreiros, no caso, falaram para mim, a gente só vai ter disponibilidade depois de tanto tempo. E foi, no caso... Já te deu a chave do cofre. Perfeito. Ô, Léo, antes, muitíssimo obrigado, tá? Pela sua participação, pelo seu testemunho. E aí, antes de eu encerrar aqui, eu quero que você conte que campanha é essa. Então, nesse mês de abril agora, a gente inicia a campanha do consórcio, né? E a gente tem taxas imbatíveis. É só procurar a gente fica à disposição para simulação. Vai lá bater um papo mesmo para saber do produto, que a gente está lá para atender todo mundo. Deixa eu entender, além das taxas já serem extremamente competitivas, elas vão ser menores ainda. Exatamente. Agora, no mês de abril, ela tem essa redução na taxa. Eita, aí sim. Muitíssimo obrigado. Valeu, viu, Hamilton? Ô, Léo, eu vou te agradecer, mas com mais uma promoção você não vai perder, né? Não vou perder. Valeu. Obrigado. Ô, povo Cop, vamos ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do PodCop, o podcast do Cicobi Credivaz. E para você que tá ligado, aproveita a promoção do consórcio aqui no Cicobi Credivaz.